Olá, eu sou o professor Júlio César, estarei com vocês na disciplina de cálculo numérico e sou engenheiro, sou formado pelo IME e espero que as nossas aulas sejam bem proveitosas. Nessa nossa primeira aula eu vou apresentar alguns conceitos matemáticos que serão úteis durante o curso todo. A partir da segunda aula vocês perceberão que o cálculo numérico de fato vai começar a ser apresentado. Então vamos ao resumo da nossa aula. Então, para que a gente hoje comece a entender as principais operações que vão acontecer no cálculo numérico, inicialmente a gente vai ver aqui as operações aritméticas com escalares, com vetores e com as matrizes. E num segundo momento eu vou apresentar algumas funções, chamadas funções elementares, e os seus gráficos. Vamos direto ao assunto. Eu vou fazer aqui uma apresentação, inicialmente, dos vetores, a representação gráfica. Essa é uma matéria que certamente todos já tiveram, que é lá em álgebra linear, em cálculo vetorial. Primeiro a gente tem aqui a representação de um vetor no R2. O que é um vetor no R2? É um vetor representado no plano. Então, nós temos aqui o X, eixo X, eixo Y. O que é o vetor? Eu tenho aqui, percebam, um ponto com a abscissa A, sempre a abscissa, lembrando, na primeira posição, e ordenada B. Quando eu unir a origem XY até o ponto, eu tenho aqui um segmento orientado que a gente chama de vetor e representa pelas coordenadas. Eu posso fazer essa representação, que é muito simples, ou essa representação que eu pus aqui embaixo. Que representação é essa? Eu uso os versores, I e J. São vetores unitários nas direções. I é na direção de X, J é na direção de Y. Percebam aqui, eu tenho o A em X, então eu ponho aqui AI. Eu tenho o B em Y, então eu ponho BJ. Se eu imaginar, deixa eu só apagar aqui para a gente entender melhor. Se eu imaginar o vetor 2, 3, como é que eu posso escrever ele usando I e J? 2I mais 3J. Então vocês podem, em qualquer momento, vocês podem encontrar uma ou outra notação. Então fiquem atentos a essas duas possibilidades. Vamos ver agora no R3 como é que fica? O R3 é um vetor não mais no plano, mas sim no espaço. A gente acrescenta aqui o eixo Z. Então percebam, esse vetorzinho aqui, a partir da origem, o A na abscissa X igual a ordenada Y igual a B. E a cota Z igual a C. O meu vetor, portanto, será escrito com esse terno aqui, A, B, C. Sempre na ordem X, Y, Z. Não posso esquecer isso. Da mesma forma, percebam aqui, eu tenho AI mais BJ mais CK. Tudo bem? A mesma ideia. Eu acrescentei aqui quem? O versor, na direção de Z, que é o K. I é sempre X, J é sempre Y, K é sempre Z. Vamos adiantar um pouquinho aqui. Primeira operação que a gente vai efetuar, ou estudar, é a multiplicação de um vetor por um escalar. O que é um escalar? Vamos imaginar o escalar sempre como um número real. Então, esse número real pode ser um número real positivo ou ele será um número real negativo. O que difere quando eu multiplico por um escalar positivo
ou quando eu multiplico por um escalar negativo. Basicamente, a multiplicação de um vetor por um escalar se dá da seguinte forma: eu conservo sempre a direção, eu posso aumentar o tamanho dele, ou seja, aumentar o módulo, ou diminuir. Como diminuir? Eu aumento se eu multiplico por um número maior do que 1. Se eu tenho um vetor v e quero multiplicar por 2, eu vou ficar com o vetor 2v, ou seja, o dobro do tamanho, o dobro do módulo. Caso eu multiplique por 1/3, eu vou pegar aquele meu vetor v e vou dividir por 3. Tá? Quando ele é positivo, esse escalar, eu conservo o sentido. Quando ele é negativo, eu inverto o sentido. Tá? Vamos ver aqui na nossa tela. Suponha aqui, ó. Então, deixa eu ler aqui com vocês. Seja o vetor v, a, b, c. Então, x, y, z. E o escalar real, alfa. O que será o vetor alfa v? Ou seja, eu peguei o v, multipliquei por alfa, multipliquei por 2, multipliquei por raiz de 5, multipliquei por menos 8. Basta eu fazer o quê? Efetuar esse produto em cada uma das coordenadas. O que era A passa a ser alfa A, o que era B passa a ser alfa B e assim segue. Olha o nosso exemplo aqui, ó. Eu tenho um vetor V, 1, 2. Eu coloquei aqui no R2 só porque é mais simples desenhar, né? Mas percebam que quando eu expliquei no R3. Então, vetor V12, abscissa 1, ordenada 2. Se eu quiser o vetor 5V, basta eu fazer o quê? Pegar o 1, multiplicar por 5, então fica 5. Pegar o 2, multiplicar por 5, vira 10. Olha a representação dele aqui, ó. Olhem aqui. Percebam também o seguinte, que aqui eu tinha um vetor desse tamanho e aqui eu vou ter um vetor o quê? 5 vezes maior. E como é positivo, o número, né, o escalar, percebam, a minha orientação, o meu sentido não muda. Caso eu tivesse multiplicado por menos 5, o que aconteceria? Esse vetor teria 5 vezes o tamanho, só que, ó, o sentido contrário. Vamos seguir? Outra operação com vetor é a adição. Cuidado, que a gente está acostumado a fazer adição, né, no campo dos reais. No campo dos reais, a adição é diferente no campo do vetorial. Então, com os vetores, a gente tem uma soma que parece diferente, né? Numericamente, ela é diferente. Mas eu posso até tentar entender a soma dos reais também dessa forma. Só que quase nunca é apresentado para o aluno. Mas vamos ver aqui como é que a gente faz. Bom, inicialmente eu tenho duas possibilidades. Tem duas regras, né? A regra do polígono e a regra do paralelogramo. Aí fica o critério do aluno qual que ele vai utilizar. Vamos imaginar que eu tenha dois vetores, V e U. Aqui eu estou representando A, B, C, D, E, F. Como é que eu faço o vetor U, a soma, né? O vetor soma U mais V? Percebam que aqui eu já coloquei uma propriedade, ó, U mais V é igual a V mais U. Ou seja, aqui nós temos a propriedade comutativa. Então, tanto faz fazer U mais V, como fazer V mais U, que eu vou encontrar a mesma resposta. Aritmeticamente, basta eu fazer o seguinte, pegar a abscissa do V, somar a abscissa do U. Pegar a ordenada do B, somar a ordenada do U. Pegar a cota do V, somar a ordenada do V. É simples, é só fazer essa operação. Graficamente, como é que a gente tem? Primeira regra, que é essa aqui, ó, a regra do paralelogramo. A gente vai pegar um dos vetores, qualquer um, né, porque é comutativo. Pegar o U, por exemplo, colocar aqui numa determinada posição, mantendo, lógico, as características. Ou seja, mantendo o módulo, ou ainda, né, o tamanho, a direção, o sentido. Então aqui eu tenho o U. Depois eu coloco o V de tal forma que não haja coincidência das extremidades ou das origens. Então eu coloquei aqui, ó, extremidade do U com a origem do V. Depois que eu tiver feito isso com 500 vetores, vai ficar, eu vou ter aqui a minha primeira origem, foi o primeiro vetor que eu coloquei,
e a última extremidade, que foi o último vetor que eu coloquei. Ao unir a primeira origem ao último vetor, eu encontrei o vetor que representa a soma desses vetores. De outra forma, o aluno até prefere essa segunda maneira. Só que percebam que ela tem uma pequena diferença. Eu coloco a origem dos vetores juntas. Aqui, ó. Eu coloquei o U com a origem aqui e pus o V também com a origem nesse ponto. Aí eu fecho, por isso o nome, um paralelogramo. O que é um paralelogramo? É um quadrilátero com dois pares de lados paralelos. Então eu traço uma paralela V, aqui, ó. Traço uma paralela U e fecho meu paralelogramo. A partir dessa origem comum, eu traço a diagonal e essa diagonal vai representar quem? Vai representar o vetor soma. De novo, tá? Vou repetir a ideia. Vocês podem fazer a opção por um ou por outro. O que eu posso chamar a atenção de vocês é que essa segunda regra do paralelogramo, ela sempre funciona bem quando eu tenho dois vetores. A primeira regra, eu posso somar 5, 6, 7, 20 vetores e usar uma única regra. A do paralelogramo eu tenho que somar 2, depois pegar um resultado, somar o terceiro vetor ao quarto vetor. Então ela é um pouco mais trabalhosa. Eu prefiro a primeira quando eu tenho mais vetores. E eu prefiro usar a segunda quando eu tenho apenas dois vetores. Essa é a dica. Vamos continuar? Agora a gente vai falar, só para deixar claro o seguinte, não são apenas essas operações com os vetores. Existem outras operações com os vetores. Tá? Vocês já aprenderam, existe produto escalar, existe produto misto, existe produto vetorial. Só que isso não será, assim, a gente não vai usar isso no nosso curso. Eu só estou apresentando aqui o que a gente vai, de fato, precisar como ferramenta. Tá? Vamos seguir? Operações com matrizes, também já conhecida de vocês. O que é uma matriz de maneira bem simples? É uma tabela em que eu tenho algumas linhas, são as horizontais, e algumas colunas. Ela não precisa ser necessariamente uma matriz quadrada, ou seja, número de linhas igual ao número de colunas. Não precisa. Eu posso ter 3 linhas e 5 colunas. Posso ter 2 linhas e 8 colunas. Bom, o que é importante relembrar aqui? Relembrar o que significa o elemento A23. O elemento A23 significa que ele ocupa a segunda linha, ó, percebam, segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna. O A31, terceira linha, primeira coluna. Tá? Vocês vão ver a importância disso lá quando a gente chegar na parte de, dentro do cálculo numérico, a resolução de sistemas lineares. Nesse caso aqui, o que a gente tem? Uma matriz 3 por 3. Eu digo que é uma matriz quadrada de ordem 3. Continuando aqui, ó. Operações com matriz. A primeira operação, multiplicação por um escalar. Então, se eu tenho uma matriz M por N, o que é isso? M linhas, N colunas. O produto de alfa por A, ou seja, desse escalar por A, é simplesmente fazer o quê? Multiplicar cada elemento da matriz A por alfa. Olha o exemplo aqui, ó. Eu tenho essa aqui a matriz A, eu quero gerar a matriz alfa A. O que é esse alfa? Pode ser o 3, pode ser menos 5, pode ser 1/3, qualquer número real. Então basta eu pegar cada elemento da matriz original e multiplicar por esse alfa que eu quero. Se for 3, todos os elementos aqui serão multiplicados por 3. Se for menos 5, todos serão multiplicados por menos 5. Outra operação, também bastante simples, a adição de matrizes. Como é que foi definida essa operação? Bom, primeiro, nem sempre ela é possível fazer. Eu só consigo fazer a adição de matrizes que têm mesmo número de linhas, aqui ó, M igual a P, e mesmo número de colunas. Então, por exemplo, se eu pegar a matriz A, 3 por 5, 3 linhas, 5 colunas, eu consigo somar a matriz B, também 3 por 5. Porém, eu não conseguirei fazer essa operação se eu quiser aqui
o quê? Deixa eu escrever aqui. B4 por 5. Essa operação aqui não está definida. Tá? Percebam aqui o que eu escrevi. Para que esteja definida. Bom, e como é que uma primeira coisa que eu tenho que ver é se ela pode ser feita. Podendo ser feita, como é que eu efetuo, né, de fato? Basta pegar cada elemento da matriz A e somar seu respectivo elemento na matriz B. Aqui, ó, o nosso exemplo. A matriz A, a matriz B. Como é que eu formo, por exemplo, o elemento C31? É só pegar o A31 e o correspondente, B31 e somar. E assim eu vou seguindo. Tá? Vamos a mais uma operação com matrizes. É o produto dessas matrizes. Perceba o seguinte, também como a soma, ela tem que ser definida e só pode ser efetuada se acontecer o seguinte. Bom, deixa eu tentar aqui explicar antes de ler para vocês. Quando eu faço o produto de uma matriz, ou de matrizes, melhor dizendo, o que acontece? Eu pego uma matriz com uma determinada quantidade de linhas e quantidade de colunas e multiplico por uma outra com uma quantidade de linhas e também quantidade de colunas. Por definição, o que acontece? Eu tenho que pegar a linha da primeira e multiplicar por uma coluna da segunda. Porque o produto foi definido dessa maneira, qual a implicação? Eu tenho que ter número de colunas na primeira matriz igual ao número de linhas na segunda matriz. Então, para que exista o produto de matrizes, eu tenho que ter, na primeira matriz, na matriz A, por exemplo, eu tenho que ter 5 colunas. E na matriz B, eu tenho que ter 5 linhas. Se por acaso eu tiver número de colunas na matriz A diferente do número de colunas da matriz B, eu não poderei fazer o produto. Esse produto não estará definido. Tá? Vamos seguir aqui com a leitura. Então, ó, eu já comecei a falar com vocês. É necessário que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda. Isto é, aí eu voltando aqui, ó, para AMN, BPQ, o que é número de colunas da matriz A? N. O que é número de linhas da matriz B? P. Então, se N for igual a P, eu consigo efetuar o meu produto. A dica que eu dou é a seguinte, ó, pessoal, para não ter erro, para não esquecer, não ficar decorando isso. Coloquem uma ao lado da outra como será o produto. Esses dois números que estão próximos, eles devem ser iguais. Se eles forem iguais, eu posso efetuar o produto. Então é só colocar uma matriz próxima à outra e perceber se esses dois números são iguais. Nesse caso, 3 e 3 são iguais. Desculpa, pessoal. O que acontece aqui? A matriz produto elimina esses dois números que são iguais. Aí sobraram M e Q. A matriz produto terá o mesmo número de linhas da matriz A e o mesmo número de colunas da matriz B. Vamos ver aqui, ó. A matriz produto terá o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Isto é, M linhas, no nosso exemplo, e Q colunas. Observe. Uma matriz A, 3 por 4, multiplicado por uma matriz B, 4 por 5. Eu posso efetuar? Posso. Aqui, ó, 4 e 4 são iguais. A matriz C terá o quê? Número de linhas de A, portanto 3, número de colunas de B. Então eu já sei quando eu posso fazer e qual será o aspecto da matriz resultante, da matriz produto. Então eu já sei quando fazer, como fazer. Não, eu já sei quando pode acontecer. Vamos ver como fazer. Vamos lá. Como é que eu faço? Até já falei para vocês, por exemplo, eu pego aqui essa matriz, que é o quê? Uma matriz, ó, 1, 2, 3, 4 linhas. 1, 2, 3 colunas. Matriz, 1, 2, 3 linhas.
1, 2 colunas. Pode efetuar? Sim, ó, 3 com 3. Vai resultar uma matriz 4 por 2, 4 por 2. Como é que eu formo, por exemplo, o elemento C32? Esse 3, eu vou à linha 3. Linha 3. O 2 significa que eu vou pegar a coluna 2. Aí eu vou multiplicando os respectivos elementos. A31 com B12, ou seja, o primeiro elemento da linha, primeiro elemento da coluna. Segundo elemento da linha, segundo elemento da coluna. Terceiro elemento da linha, terceiro elemento da coluna. Aí eu somo. Essa soma de produtos aqui me dará o quê? O elemento C32. Se eu quisesse, por exemplo, o C11, como é que eu faria? Primeira linha, primeira coluna. Pegaria a primeira linha, primeira coluna. E assim segue. Tá bom? Vamos continuar nossa aulinha? Algumas propriedades que existem nas matrizes. Em regra, AB não é igual a BA. Então, o que é isso? O produto das matrizes não é o quê? Comutativo. Lá no campo dos reais, a gente sabe que é. 2 vezes 3 é, por exemplo, igual a 3 vezes 2. Aqui, não. Aqui nem sempre A vezes B é igual a B vezes A. A regra é que são diferentes. Muitas vezes até existe A vezes B e não existe B vezes A. Tá? Eventualmente, quando isso acontece, aí eu denomino o seguinte. Eu digo que A e B comutam. Então, quando vocês virem essa expressão, A e B comutam, é porque o produto AB é igual ao produto BA. Outras propriedades. A vezes I. I é a matriz identidade. O que é a matriz identidade? Uma matriz quadrada em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais são 0. Então, é um elemento neutro, né? É como se fosse, entre aspas, né, o nosso 1 lá no campo dos reais. Tem a propriedade distributiva à esquerda. Se eu tenho uma matriz A à esquerda, eu posso multiplicar. Percebam o seguinte, por conta dessa regra inicial, eu não posso colocar aqui B vezes A. Tem que colocar A vezes B. Na ordem que aparece, ó, aparece o A primeiro e o B depois. Porque se eu puser B vezes A, eu já estou dizendo que elas comutam, e eu não sei se comutam. Existe da mesma forma a distributiva à direita, existe a propriedade associativa, tanto faz eu multiplicar B vezes C e depois pegar o A e multiplicar por esse produto, ou pegar primeiro o A vezes B e depois multiplicar pelo C. E existe também, como também na multiplicação de reais, um elemento zero, que ao multiplicar pela matriz A, torna esse produto nulo. O que é esse zero? Zero é a matriz nula. O que é a matriz nula? É uma matriz em que todos os elementos são iguais a zero. Vamos aplicar aqui algum conhecimento? Nosso conhecimento, né? O que a gente aprendeu até agora? Eu fiz questão de pegar uma questãozinha que caiu na Petrobras para engenheiro. Tá? Assim, existem vários níveis de questões. Eu peguei uma questão relativamente simples, simples, né? Mas está lá no concurso da Petrobras. Sejam os vetores U, 1, 2 e V, menos 2, 5, e um outro vetor, né, W, x, y. Eles todos são do R2. Eu quero saber o seguinte, quanto vale a soma x mais y para que W seja igual a 3U menos V? Nesse probleminha, a gente está aplicando exatamente o que a gente aprendeu. Ó. Primeira coisa, o que é 3U? 3U é pegar o meu vetor U e multiplicar pelo escalar 3. A gente não aprendeu isso hoje? Aprendeu. Então, basta multiplicar o 1 por 3 e o 2 por 3. Vai virar o quê? O vetor 3U é 3, 6. Como é que a gente faz adição barra subtração de vetores? Eu tenho o vetor 3U. Eu tenho o vetor V. Se for a soma, eu somo as coordenadas. Se for a diferença, eu faço a diferença das coordenadas. Percebam. Vamos fazer 3 menos 2?
Então, ó, 3 menos 2. Ou ainda, 3 mais 2. 3 mais 2, 5. Depois, 6 menos 5. 6 menos 5, 1. Então, quem é o vetor W? 5, 1. Então, quem são x e y? X é o primeiro, 5. Y é o segundo, 1. Logo, a soma será quanto? X mais y igual a 6. Perceberam? É um problema de um concurso que possivelmente muitos de vocês irão fazer. É uma grande empresa, né, que eu acredito que muitos queiram participar dessa grande empresa. Então, eu gosto muito de trazer ao aluno questões que caem em concursos específicos para engenharia, mostrando que ele está aprendendo, que ele está estudando, será cobrado no futuro e ele é capaz de fazer. Tá bom? Vamos seguir aqui, eu trouxe mais exemplos. Agora eu vou fazer uma aplicação de matrizes. Considere as seguintes matrizes. A matriz M, normalmente a gente representa assim, Mzinho e J, que são os elementos dela. 2, 3 significa 2 linhas, 3 colunas. N, P e Q. Aí eu pergunto o seguinte, quanto valem A, B, C, D e E para que seja possível determinar a soma, o produto e a diferença? Por que para que seja possível? Lembram? A gente viu inicialmente, antes de efetuar de fato a adição, a subtração ou a multiplicação, a gente viu o quê? Condições para que essas operações possam ser efetuadas. Então aqui a gente tem que ver isso. Vamos lá? Adição. Eu quero adicionar M a N. Para que eu possa adicionar duas matrizes, quais são as condições? Que o número de linhas sejam iguais, que o número de colunas também sejam iguais. Ou seja, só para... Eu tenho que ter número de linhas iguais, então o A tem que ser igual a 2, porque A é o número de linhas da matriz N. Eu tenho que ter número de colunas iguais, então eu tenho que ter B igual a 3. Então estão determinados aqui, de modo até simples, os valores de A e B. Vamos à multiplicação? Vou só apagar aqui para a gente não se perder. Multiplicação. M vezes P. Na verdade, seria N vezes P, tá, pessoal? Eu acabei pegando M vezes P, não tem problema. Aqui pede N vezes P e eu pus aqui M vezes P. Vamos fazer assim. M vezes P. Para que exista esse produto, M vezes P, o que tem que acontecer? Esses números aqui, ó, tem que ser iguais. Então, o C vai ser igual a quanto? C será igual a 3. Tá? E ainda, subtração. P menos Q. P é C, tem C linhas e 4 colunas. Q, D linhas e E colunas. Para que ocorra a subtração, assim como na adição, C terá que ser igual a D. C terá que ser igual a D. E a gente já sabe que C vale 3, então D vale 3. E E tem que ser igual a 4. E tem que ser igual a 4. Então a gente conseguiu determinar A, B, C, D e E a partir de quê? Simplesmente a partir das condições para que a soma, o produto e a diferença possam existir. Vamos lá? Vamos continuar? Vamos começar agora a falar das funções. Vou dar uma passada rápida aqui na introdução de funções. Vocês já tiveram uma disciplina que fala disso de maneira muito cuidadosa, né, muito detalhada. Eu só vou relembrar alguns aspectos aqui para que a gente possa, no decorrer das aulas, a gente possa utilizá-los. Então, inicialmente, é o seguinte. Vocês sabem que existem as relações. E algumas relações podem ser denominadas funções. Quando é que uma relação é determinada ou denominada função? Vamos ver aqui, ó. Vamos imaginar dois conjuntos A e B. Eu digo que essa relação F é uma função de A em B se para todo elemento de X pertencente a A existe um único elemento Y pertencente a B. Vamos ver aqui, ó.
eu tenho aqui o nosso conjunto A, eu tenho aqui o nosso conjunto B. Se eu estou dizendo que é f de A em B, as setinhas partem de A e chegam a B. Se fosse de B em A, as setas sairiam de B e chegariam a A. Olhem só, se para todo elemento de x, como é que eu interpreto isso? Não posso ter aqui em A nenhum elemento, por exemplo, o 4, sem uma setinha saindo. Não posso. Se isso acontecer, já não será uma função. Então, deixa eu apagar porque é uma função. Outra coisa, se para todo elemento x pertencente a A, existe um único elemento em y. Então, a setinha do A, que sai de A, né, de cada elemento, não pode ter dois elementos em B, são duas imagens. Por exemplo, se eu tivesse um aqui saindo ora para o 4 e ora para o 5, isso aqui não seria uma função. Por quê? Porque eu teria um elemento x tendo duas imagens em y. Então, para que seja função, eu tenho que fazer o seguinte: todos os elementos de A têm que estar saindo setas e só pode sair uma única seta. Tranquilo aqui, pessoal? Eu acho que dá para entender, até porque vocês já viram isso com o professor lá de introdução ao cálculo. Bom, esse primeiro elemento a gente denomina domínio. Bom, existe o segundo elemento, o segundo conjunto. Esse segundo conjunto, todo ele é o contradomínio. E o subconjunto que está, né, aqui, eu estou representando por essa linha, desculpa, pontilhada. Esse conjunto que tem as setas chegando, a gente chama de imagem. Perceba o seguinte, eventualmente, eu posso ter imagem igual ao contradomínio. Tá? Se eu não tivesse aqui o 7, se a gente aqui não tivesse o 7, o que aconteceria? A imagem seria o próprio contradomínio. Tá? Mas o que o aluno não pode perder de vista é o seguinte, que são conceitos diferentes. Eventualmente, eles são numericamente iguais. Tá? Mas tem que ter a ideia de que imagem é o conjunto onde chegam as setas e contradomínio é todo o conjunto B. Tá? Eventualmente, podem ser iguais. Vamos continuar? Desculpa, pessoal. Eu já percebi como identificar uma função através dos conjuntos. Agora a gente vai ver graficamente. Como é que eu percebo graficamente se esta relação aqui é ou não uma função, se esta relação aqui é ou não uma função? É muito simples, pessoal. A gente deve traçar aqui as retas, né, pontilhadas em verde. A gente deve traçar verticais. Se essas verticais interceptarem a curva em apenas um ponto, isso aqui é uma função. Vocês poderiam estar querendo me perguntar, né, Júlio, mas como é que isso, o que isso tem a ver com aquela primeira explicação? Percebam, aqui eu tenho um x e um único y. Eu não tenho um x com dois y. Vamos ver aqui, aí vai ficar mais claro. Essa situação em que não é função. Por exemplo, esse x aqui tem um y aqui, tem um outro y aqui e tem um terceiro y aqui. O que eu teria? Eu teria um x saindo para quantos y? 3. O que fere a nossa definição de função. Então, tracei uma reta vertical, cortou em mais de um ponto, não é função, é só relação. Pessoal, os dois casos que eu estou apresentando aqui são relações. Relação sempre vai ser. O que a gente precisa saber é se aquela relação é particularmente uma função. Aí como é que eu percebo isso? Percebo assim, tracei verticais, cortou em apenas um ponto, é uma função. Não cortou, ou seja, cortou em mais de um ponto, não é função, é apenas uma relação. Vamos seguir? Só, a primeira função elementar que eu vou colocar aqui para vocês é a função polinomial. Por que eu estou colocando ela como primeira? Por que eu não falei na função constante? Só, porque essa função vai seguir a gente aí durante o curso de cálculo numérico praticamente o tempo todo. Tá?
A gente vai usar funções polinomiais, por exemplo, para descobrir as raízes reais. A gente vai usar funções polinomiais para interpolação. Então, ela vai acompanhar a gente durante muito tempo nesse nosso curso. Então, eu acho de extrema importância falar nela. Vamos ver? O que é uma função polinomial? É uma função que representa um polinômio. Eu coloquei aqui um polinômio genérico, de grau n. Como é que a gente pode tomar aí um exemplo numérico, né? Assim, sei lá, 4x à quinta menos 2x à quarta mais 3. Isso aqui é uma função polinomial de grau 5. Qual é a sua representação gráfica genérica? Eu estou colocando aqui uma curva, estão vendo? Que corta o eixo x em 3 pontos. Estão percebendo aqui, ó? Em 3 pontos. O que são esses 3 pontos? Vamos voltar um pouquinho. O que são raízes reais? São os valores de x que tornam a função nula. Então, por exemplo, se o p de a for 0, se eu substituir o a aqui e encontrar 0, tá, eu vou até mudar aqui um valor, porque aí a gente vai ter numericamente isso aqui, ó. Eu vou botar aqui mais, e aqui eu vou colocar, cadê? Menos o quê? Então aqui eu tenho x a quarto, 4, 6, menos 6. Menos 6. Não apagou? Menos 6. Se a gente puser aqui o p de 1, substituir aqui, a gente vai ver que vai dar 0. Ou seja, o 1 é o que desse polinômio? Uma raiz real. No gráfico, como é que eu percebo isso? Aqui, ó, no gráfico. É só olhar a interseção da curva com o eixo x. Aqui eu estou vendo quantas interseções? 1, 2, 3. Então eu consigo perceber 3 raízes reais. As raízes complexas, pessoal, eu não vejo graficamente. Eu não consigo ver. Eu não consigo dizer onde é que estão as raízes complexas. Eu só consigo identificar as raízes reais. Por exemplo, nesse nosso caso aqui, nós temos uma raiz real positiva, estão vendo? 0, então aqui é positivo. E 2 negativas. Por que eu estou insistindo com essa ideia? Vocês vão ver agora, com um complemento. Vou apresentar aqui para vocês um teorema. E eu posso dizer o seguinte, guardem esse teorema. Estudem isso aqui. Saibam o que ele diz. Ele vai ser fundamental aí para uns 3 ou 4 métodos que a gente vai aprender de identificação, não, para que a gente consiga encontrar as soluções reais. Vamos imaginar o seguinte, considere um intervalo AB do domínio da função f de x. Esse intervalo pode ser menos 1 até 7, desde que ele esteja dentro do domínio. Se eu substituo o menos 1, nesse caso, né, na função, encontro um valor, substituo o 7 na função, encontro outro valor, e o produto der positivo, o que diz esse teorema? Diz que nesse intervalo eu tenho um número par de raízes. Ou seja, eu posso ter nenhuma, porque 0 é par, eu posso ter 2, 4, 6, 8 e por aí vai, raízes. Ao contrário, se eu fizer essa substituição, menos 1 e 7 na função, e encontrar negativo, é porque nesse intervalo existe um número ímpar de raízes. Ou ainda 1, 3, 5 raízes. Tá? Vamos ver aqui no gráfico, aí a gente entende isso perfeitamente. Eu preciso muito dessa segunda parte aqui, tá? Vamos lá, eu peguei o intervalo AB, estão vendo aqui o intervalo AB, ó, do domínio? Vamos calcular o f de A graficamente? Então, f de A, vim aqui na função, o f de A deu o quê? Deu um número positivo, está acima do 0. F de B deu um número negativo. Um número positivo vezes um número negativo, esse produto será o quê, pessoal? Obviamente será negativo. Se é negativo, o que diz o teorema? Que existe
um número ímpar de raízes. E percebam que entre A e B, a curva corta o eixo x uma única vez. Lembram? Onde é que corta o eixo x? Onde corta o eixo x, desculpa, é a nossa raiz real. Então, nós percebemos que entre A e B existe uma única raiz real. Eu não vou assim, eu vou fazer uma aplicação, mas o foco não é o teorema de Bolzano. Eu só estou apresentando porque ele é um teorema muito importante. Aqui, por exemplo, seja a função polinomial, mostre que existe ao menos uma raiz real no intervalo 0, 1. Vamos calcular o f de 0? Substituindo o 0 aqui, a gente vai encontrar 8. Vamos calcular o f de 1? Substituindo o 1, nós encontraremos menos 5. Quanto é que dá esse produto? Menos 40. Aqui, ó, pelo teorema de Bolzano, como o produto deu negativo, podemos inferir, podemos concluir que existe um número ímpar de raízes. Espera aí, se existe um número ímpar de raízes, pode existir uma, podem existir 3, 5, ou ainda, a gente acabou de demonstrar que existe ao menos uma raiz. De novo, pessoal, isso aqui é de fundamental importância para o curso de vocês. Tá? Não sei se serei o tutor de vocês, possivelmente sim. Então, qualquer dúvida em relação a esse teorema, pode escrever. Tá? Escrevam, perguntem, podem ir ao fórum, podem ir pela central de mensagens. Não fiquem com dúvidas nisso. Porque na terceira aula ele vai aparecer. Na quarta aula ele vai aparecer. Tá bom? Vamos seguir aqui rapidamente para algumas funções. Primeiro, ainda falando genericamente, funções crescente e decrescente. O que é uma função crescente? Uma função é crescente quando eu pego um x do domínio, ou dois valores, né, de x do domínio, e se um valor é maior do que o outro, o valor da função também é maior. Aí eu digo que a função é crescente. Aqui, ó, no gráfico. Peguei x1 e peguei um x2, o quê? Que é maior. Aí o f de x1 deu esse, o f de x2 deu esse, também aumentou. Então, se o x1 para x2 aumenta, o f de x1 para f de x2 aumenta, isso aqui é uma função crescente. Ao contrário, ó, de x1 para x2 aumentou. Mas só que o f de x1 está aqui e o f de x2 está aqui embaixo, ou seja, diminuiu. Nesse caso é decrescente. Eu uso um artifício quando eu estou falando lá no primeiro período para vocês, eu uso um artifício porque o aluno ainda está imaturo matematicamente, que é o seguinte: se eu pegar um bonequinho aqui, caminhando sempre para a direita, se esse bonequinho for subindo na minha função, é função crescente. Se eu pegar o bonequinho aqui e caminhar para a direita, se ele for descendo, a função é decrescente. Então é um artifício, não é? Eu não estou sendo rigoroso matematicamente. Rigoroso matematicamente está aqui em cima. Tudo bem? Vamos seguir. Que funções elementares a gente vai passear aí durante o curso? Função do tipo ax mais b, função quadrática. Percebam que são dois casos particulares da função polinomial. Função exponencial, logarítmica, função seno, função cosseno e função tangente. Eu vou dar uma passada aqui rapidinho nos principais gráficos, para que vocês percebam isso. Função afim, que é essa função. Ela é do primeiro grau, desse tipo. Função do primeiro grau, sempre representação uma reta. Perceba o seguinte, que esse númerozinho aqui, ó, A, que multiplica o x, ele é chamado de coeficiente angular. Tenho certeza que todos lembram disso. E esse camarada aqui é o coeficiente linear. Bom, o A tem a ver com o quê? Com o fato da função ser crescente ou não. Então, quando esse A é positivo, aqui, ó, a minha função é crescente. Olha o bonequinho aqui, ó, o bonequinho caminhando para a direita, ele vai o quê? Subir na função. Então, é crescente essa função. Sempre que eu tiver uma função y igual a 2x mais 5, opa, crescente. Ao contrário, quando ele for negativo,
y igual a menos 2x mais 7. A função será decrescente. Tá? Então, primeiro aspecto, o coeficiente angular. A gente já viu e acredito que todos tenham entendido. Agora vamos para o segundo aspecto. O segundo aspecto tem a ver com quem? Com esse coeficiente que eu chamei de B, chamado ou denominado coeficiente linear. Ele é a interseção com o eixo y. Então, quando, por exemplo, ele é positivo, eu vou cortar o eixo y na parte positiva. Quando ele for negativo, eu vou cortar o y na parte negativa. Aqui também é positivo. Então, eu cortei na parte positiva do eixo y. E o último detalhe é a raiz. Isso aqui é a raiz. Ué, por que raiz, professor? Ué, não cortou o eixo x? E a gente não aprendeu agora que cortou o eixo x é uma raiz real? E a raiz real de uma função do primeiro grau é menos b sobre a. Tranquilo aqui? Vamos seguir? Função do segundo grau. É uma função cuja representação gráfica tem um nome particular. É uma parábola. Essa parábola, estão vendo aqui, ó, pode ter a concavidade voltada para cima quando A é positivo. Que A é esse? Está lá no início desse nosso estudo, né? AX2 mais BX mais C. Então, quando o número que multiplica o x ao quadrado, quando o coeficiente de x ao quadrado for positivo, a nossa concavidade, a concavidade da parábola, será para cima. Aqui. Ao contrário, para baixo. Outros detalhes importantes aqui. Vamos passar por eles. Onde eu intercepto o eixo y, é o nosso termo independente, é o C. Tem aqui? Tem aqui. E que pontos são esses, pessoal? De novo, são as raízes reais. Percebam, nesse nosso exemplo, as duas raízes reais são o quê? Positivas. E nesse exemplo aqui, uma é negativa, está à esquerda do zero, e a outra é positiva. E esse ponto aqui é denominado vértice da parábola. Nesse caso, ele representa um ponto de mínimo, que é o menor valor que ela assume. E aqui representa um ponto de máximo. Vamos seguindo? Função exponencial. Função exponencial é do tipo y igual a x com a maior que zero e diferente de 1. Então, a situação em que a é maior que 1, por exemplo, y igual a 3 elevado a x, a gente apresenta aqui uma função crescente. Na situação em que a está entre 0 e 1, por exemplo, y igual a meio elevado a x, eu tenho um comportamento decrescente. Então, dependendo do valor de a, minha função será crescente ou decrescente. E perceba o seguinte, ela sempre interceptará o eixo y no ponto 0, 1. Olha aqui, ó, se eu puser x igual a 0, que é o que está dizendo aqui, né? X igual a 0, 3 elevado a 0, 1. Então, sempre que x for 0, o valor da função será 1. Tanto quando ela é crescente, quando ela é decrescente. Agora eu vou passar para as funções trigonométricas. Função seno. Qual é a característica da função seno? Primeiro, a função seno é uma função periódica. O que é uma função periódica? Bom, vamos imaginar aqui esse elemento aqui, ó, essa unidade aqui, ó. Se eu copiar essa unidade e colar aqui do lado, igualzinho. Se eu colar mais à direita e colando à esquerda, eu vou formando a minha função. Então, eu digo que essa unidade se repete a cada 2π. Então, por isso eu digo que o período principal da função seno é 2π. Então, y igual a seno de x tem período 2π. Tá? Perceba o seguinte, que o valor máximo dessa função é 1 e ocorre para π sobre 2.
E o valor mínimo é menos 1 e ocorre para 3π sobre 2. Se eu quisesse saber que outro ponto ocorre esse valor máximo, ela não tem período principal 2π? Então bastaria somar aqui quanto? Se repetiu, então é somar 2π. π sobre 2 mais 2π, 5π sobre 2. Tranquilo? Função cosseno. Função cosseno é muito parecida, ela só está deslocada, esse máximo que acontece aqui no seno para π sobre 2, acontece na função cosseno para o quê? Para o zero. Mas é igualzinha. E também tem período 2π. Percebam que esse elemento aqui, ó, se repete na função. Então, por exemplo, né, se eu quiser descobrir quando, de novo, eu terei menos 1, basta eu somar 2π. 2π a quem? A π. Então, eu terei menos 1 quando aqui for 3π. E para fechar aqui, nós temos a função tangente. A função tangente tem esse aspecto aqui, ó, crescente, né? E percebam que ela é 0 em menos π, é 0 em 0, né? É 0 em π. Percebam que esse elemento vai se deslocando sempre de π em π. Então, o período principal da função tangente não é 2π, sim π. Eu consegui, assim, de uma forma breve, apresentar as principais funções e as principais operações que nós vamos precisar. Agora vamos para o nosso resumo da aula. Bom, pessoal, o que vocês, né, o que nós estudamos hoje? Nós estudamos operações aritméticas que envolvem os escalares, os vetores e as matrizes. Tenham em mente que vocês vão precisar disso aqui, dessas noções que eu apresentei aqui. A gente não precisa exacerbar o conhecimento em relação às matrizes, em relação aos vetores. Exatamente isso que eu passei para vocês é o que a gente vai precisar. E não esqueçam de relembrar essas funções. Tá? As funções e seus gráficos. Mas eu quero muito de vocês o teorema de Bolzano. Muitas vezes eu vou utilizar. Então, não deixem de reler, não deixem de fazer os exercícios associados a teorema de Bolzano. Em breve, eu passaria uma lista só sobre teorema de Bolzano. Gostaria que vocês fizessem e que também tirassem as dúvidas, né? Tirar a dúvida, recorrer ao professor, também faz parte do aprendizado. Tá? Agradeço a presença de vocês e numa próxima aula a gente continua a nossa disciplina. Fiquem com Deus.